em um canto sereno do mundo, onde o tempo parece desacelerar e cada respiral uma nota suave em uma sinfonia eterna, eis nos encontramos com a figura resplandecente de Maria, a Virgem, cuja ístria ecoa através dos escudos como um manto de luz que abra todas as almas sedentas de amor e compaixo. Convidamos Voc a se acomodar, a deixar seus pensamentos flutuarem suavemente como folhas ao sabor do vento, enquanto embarcamos em uma jornada que nos levar pelo silêncio sagrado da F, através daqueles momentos que definiram-no apenas uma me, mas simbolizam a esperana, a devô e a resiliência de Miles. Nessa narrativa contemplativa, entrelaamos as sutilezas da vida de Maria com sonoridades delicadas que nos acolhem, permitindo que cada acorde da hemicica de fundo ressoe em harmonia com a tranquilidade de nossos corais, conduzindo-nos a um estado de paz profunda. A ístria de Maria, no apenas um relato do passado. Ela, um mosaico de experiências humanas repletas de dilemas, escolhas e momentos de silenciosa sabedoria que nos convida a refletir sobre a natureza da F e da maternidade, desde sua récipe do Êncio angelical a os desafios que enfrentou ao longo de sua vida, cada capítulo uma oportunidade de mergulhar em significados que fogem ao cotidiano, revelando a profundidade da espiritualidade que permeia a simples existência. Medida que avanamos, seremos apresentados a diferentes aspectos da vida de Maria, suas interais, suas dilemas emocionais e sua imensa F, demonstrando que o silêncio da F pode muitas vezes falar mais alto que as palavras. Deixe-se levar pelo ritmo lento e mélodico da nossa conta e pela luz suave que banha este retrato, permitindo que a energia tranquila de sua presena maternal encha sua mente e coral, preparando-o para um descanso pleno. Não se trata apenas de um documentário, mas de uma experiência sensorial que visa não apenas informar, mas também acolher, confortar e inspirar. Junte-se a ES enquanto exploramos a vida da Virgem Maria, e que cada imagem evocado traga um sopro de serenidade, um sussurro sagrado que ir acompanhe-lo enquanto se entrega ao doce abral da contemplau. E assim, enquanto o silêncio da F se desenrola diante de Enis, prepare-se para descobrir como a presena de Maria continua a iluminar caminhos e a nutrir almas, conduzindo-nos a um espal onde o amor transcende o tempo e o espal, preparando-nos para o prístimo segmento desta profunda jornada. Isso ninguém conta nos livros de história, mas naquela noite em Betânia, onde o cheiro de orégano e o suor de espada de sapato se misturavam, a atmosfera estava tão carregada quanto o latim que ninguém entendia mais. A luz suave da estrela mais famosa da galáxia parecia rir um pouco, como quem sabe o que está por vir. Na escuridão, José não sabia se a mulher grávida que carregava era a Maria ou a diva pop do momento, mas se tinha uma coisa que ele certo estava, era que os vizinhos iriam falar. Os pastores, com suas vestes brancas flamboyantes, pareciam mais saídos de uma festa de casamento do que de um evento cósmico. O mais velho deles, um homem magro e nervoso, que fazia sinais de fumaça com a mão como se tentasse se emplacar no Tinder celestial, se aproximou e logo adivinhou: essa criança deve ser de Deus. O que ele realmente gostaria de dizer, mas não tinha coragem, era: gente, quem der batata assada para essa criança vai ser abençoado até o fim da vida. Os magos? Ah, esses sim eram os verdadeiros influencers do momento. Estavam lá, com seus presentes bizarros, como se esperassem uma festa de aniversário ao invés de um parto. Ouro, incenso e mirra deve ter sido o que sobrou da última quermesse. Ninguém consegue imaginar a pressão que Maria e José enfrentaram. Se não tiver bolo, vai ser um problemão.
Entre olhares tortos da sociedade e fofocas que percorreriam as redondezas mais rápido que um WhatsApp, a imagem de um parto normal já estava sendo roteirizada para um blockbuster em potencial. Um evento assim não passaria despercebido e a reputação do casal estava em jogo. Mas e a parte do clima? Claro, esqueceram de mencionar que Maria esperava mais um ciclo de fechamento da lua, enquanto acreditava que o cinto de segurança salvava vidas. Com cada contração, mais onde surgiam as vozes dissonantes da cidade. Essa moça tá só de jeitinho. Finalmente, depois de muito estresse, gritos e uma pontinha de risada nervosa, nasceu o menino sonhado e o carro alegórico da fama instantânea estava a caminho. O parto foi tão atípico que até os anjos estavam em choque. Como assim, ao invés de um refrigerante, vai ter vinho na festa? E assim, como em uma peça de teatro mal ensaiada, a noção de normalidade escorregava como sorvete em dia de sol. O grande clímax? Os parentes tendo que aturar gestos exagerados de afeto e uma plateia de estranhos com selfies e palmas, sendo que na realidade o povo só queria o Instagram de Rosh Hashanah. E no final, quando tudo parecia ter se ajeitado naquela noite de risadas e sinecdoche, o que restou foi mais que uma história de amor. Restou a lição que, se criança em palácios brilhar, primeiro ela deve ser apresentada à zoeira do mundo. Porque no final das contas, quem não tem cheiro de queijo não celebra a Guaraná. Isso ninguém conta nos livros de história, mas se você pensou que a juventude de Maria foi marcada apenas por devoção e oração, prepare-se para se surpreender. No SEC e em Nazaré, onde o cheiro de ervas secas apimentava o ar e o cuscuz fumegava nas cozinhas, Maria vivia a vida de uma jovem comum, cercada por uma pressão social digna de um reality show da época. O som de zíperes se abrindo e fechando em festivas vestimentas chamativas ressoava pelo vilarejo enquanto nossos personagens se preparavam para mais um dia de grandes expectativas. Sim, as expectativas, essas separem as mães das filhas. E qual era a demanda número 1? Que Maria encontrasse um marido que não apenas fosse bonito, mas também tivesse uma disposição semelhante à de um tourinho bem nutrido. Entre um e outro, José o carpinteiro se destacava como um princípio da mediocridade, ou como diríamos no Brasil, ele estava só fingindo o costume. Maria, porém, tinha outros planos. Sua vida não seria pautada pela busca do santo graal do casamento. O cenário do cotidiano de Nazaré era como uma feira cheia de barracas e gritos desafinados, onde cada um se esforçava para vender suas ideias mais brilhantes, como se estivessem disputando a última fatia de pizza na festa da vizinha. E ali estava Maria, no meio dos chatos rumores sobre seu destino, suas amigas cochichando sobre o quão insensato era sonhar alto como uma promessa aos jóqueis na pista de corrida. E justamente isso, além de ser a dama da esperança, ela sonhava em dançar como as folhas ao vento. Os rituais da época envolviam encontros fervorosos, igualmente espirituosos e peculiares, como reuniões de jovens que se reuniam primorosamente, organizadas para discutir quais sapatos seriam adequados para a festa da primavera. Essas reuniões, semelhantes a um conselho de síndicos, tentando encontrar o melhor plano para a construção de um playground, eram essencialmente uma fonte de pressão social, onde Maria decidiu revoltar-se em uma de suas muitas investidas para mostrar ao mundo que poderia ser a primeira mulher a mudar a sociedade de forma sutil e cativante. Maria lançou-se em contratações criativas, herbais, florais e até mesmo cocares que enfeitavam seu singelo rosto. E ao invés de colocar na cabeça o que esperavam que ela pensasse, ela decidiu plantar ideias como se fosse uma florista em expansão. Mas aqui entra a ironia da história.
Quando você pensa que os ventos estavam a favor de Maria, acontece um evento absolutamente banal, uma visita inesperada de um anjo. Sim, um anjo. O nome dele vinha sendo discutido por séculos entre os círculos celestiais, mas nunca foi claro se sua verdadeira missão era dar ou receber conselhos sobre como lidar com a pressão familiar. Enquanto os moradores de Nazaré se amontoavam, Maria fez uma careta e arremessou-se ao absurdo de aceitar o que consideramos normal. O sim que mudaria tudo, mas que, na verdade, estava apenas começando a missão de ajudar sua comunidade a respirar através de mistérios nascidos de um manto de folhas secas. A verdadeira moral da história? Melhor um mistério com um santo na cabeça do que dois anjos na mão. Nas entrelinhas de todos esses eventos insólitos, fica a lição que podemos aplicar aqui e agora. Às vezes, para deixar a tradição para lá, é preciso um pouco de bálsamo, ou, quiçá, até um Deus me livre. Mas quem me dera? Isso ninguém conta nos livros de história, mas parece que a primeira reunião de entreladras humanas para discutir a maternidade bailava com tanta seriedade quanto uma roda de samba em Sambópolis. Estamos em Nazaré, mais ou menos no 1º século, onde o cheiro da feta fresca e do peixe seco se misturava com os sussurros de rezas e a expectativa de milagres. Lá estava Miriam, uma jovem que se preparava para embarcar na aventura de ser mãe do Salvador, enquanto os vizinhos pensavam em como ganhar um trocadinho com a novidade. A luz suave das lamparinas dançava nas paredes, refletindo as sombras de pessoas que pareciam se importar mais com a fofoca do que com a própria Virgem. Era como um WhatsApp da época, sempre um burburinho rasteiro sobre quem tinha visto o anjo mais recentemente ou quem precisava de um jeitinho para evitar o pagamento do imposto. Os personagens da trama eram hilários. A sogra de Maria, uma senhora que fingia costume, sempre pronta para dar dicas sobre como criar um Deus, e a amiga que todo domingo tinha uma visão de algo e eslava a tendência antes mesmo de ser tendência, mas, claro, com asas de anjo. Era o tipo de estrutura familiar que faria qualquer síndico do mundo moderno suar frio. As feridas da época se abriam em um conflito insólito e diário. Um mundo onde se venerava a maternidade e parecia mais fácil convencer a mesa da ceia dos tempos modernos que a comida trazia milagres, mesmo que, na verdade, era só um assado mortal que acabou queimando no forno. Maria era pressionada pela sociedade a fazer tudo perfeito, tendo que equilibrar as tradições com um eventual "eu não sou uma simples dona de casa". Mangas arregaçadas e um desafio estonteante, Maria se via em meio a um dilema tão grande quanto uma fila de banco. Como fazer um filho de Deus? O clímax da narrativa ocorre quando um anjo aparece carregando um toque de ousadia de quem estava ali, vestindo roupas tão brilhantes que até o sol ficava envergonhado. Ele anuncia que ela seria mãe, enquanto os vizinhos já se apressavam em se inscrever para a posição de padrinhos no futuro. Assim, a rotina de Mari retornava para as mais loucas conversas de feira livre, tamanho tropel de fiéis da época. Todo o drama se resolve mais rápido do que um processo no tribunal. Maria, em vez de se preocupar, apenas sorri e diz: "Ué, se o pessoal acha que eu vou ter um bebê por conta de um anjo, eu não sou a única louca da cidade." O que era para ser o nascimento do novo Salvador se tornou uma nova conversa para o estratagema de quem conseguiria mais promessas na praça. Contextos históricos à parte, a gente aprende que o barulho da vida na feira é mais aplauso que reverência, e o que parece ser extraordinário vira apenas mais uma história rodeada de fé e fútricas. No fundo, fica a moral fake desse conto: melhor um anjo na mão do que dois no céu. Isso ninguém conta nos livros de história, mas
A jovem Maria tinha um problema: a falta de opções de entretenimento em Nazaré. No primeiro século da Era Comum, se não contarmos com a magia do Instagram ou do Netflix, as opções incluíam longas caminhadas pelo deserto e babados entre as moças da aldeia, sobre o quanto era chato fazer malas para uma viagem que poderia ser mais longa que uma fila para o pão. Em meio a essa melancólica existência, era uma surpresa, e tanto, quando um anjo desce do céu e decide dar um recado para a moça, como se fosse o WhatsApp celestial. O céu usava apenas o melhor da tecnologia da época, a nuvem, mas sem o aplicativo. O anjo Gabriel, visivelmente subestimado e mal pago, aparece numa névoa tão densa que parecia mais uma não tão bem-sucedida tentativa de criar um cenário épico. Frustuoso, o cheiro de incenso competia com o fedor de ovelhas, enquanto os pássaros, com medo de serem designados como mensageiros de Deus, passaram a dar voltas discretas no céu, sem querer interferir na cena. Maria, essa figura de contraste, tinha o costume de decidir pela interferência de sabedoria popular. Uma mulher que sabia que qualquer resposta errada poderia render um "eu te avisei". De fato, ela estava a um passo da resposta errada, apenas esperando a primeira oportunidade de fazer um jeitinho. A cena do encontro rapidamente se transformou num evento onde o silêncio falava mais alto do que as palavras, se fosse para dar ânimo àquela conversa infame sobre a Imaculada Conceição. Imagine só algo assim no mundo contemporâneo. Maria, influenciadora digital, recebendo mensagens diretas de seguidores afligidos ao ver um anjinho certo. As histórias do virgem engravidar sem ter tido contato com um par de pitadas de romance eram o mesmo que um coach oferecendo dicas para o sucesso emocional por meio de um workshop gratuito, o famoso "tô aqui para ajudar, mas trago o valor no final". Aliás, se o coach estivesse presente, ele jorraria em forma de bullet points as etapas do processo da gravidez sem sexo. Spoiler: a resposta do anjo, cercada de neblina e total desinteresse da seita em questão, era um "vai ser assim, tu não tem escolha". Para um lado, as expectativas de uma virgem se tornarem matriarca sem querer, sem nenhuma permissão de cancelamento. A saga se desenrolou entre os vizinhos murmurando e etiquetando nos grupos da comunidade sobre a gravidez inusitada, e se no final das contas a moça não estava apenas fazendo um liu, com as marcas que a apoiariam. O clímax virava uma passarela de julgamento social, onde trancavam discurso e preconceitos como pão francês em fila de padaria. Ao contrário do esperado, em vez de um pomposo desfile de ideias, o que restou foi a famosa resolução, que mais parecia uma viralização forçada. Maria, na sua serenidade serena, transformava cada "como você pôde" em o que você esperava. Em meio a grossas névoas de adoração e aflições humanas, a verdade é que, sem dar grande alarde, Maria soube driblar a culminância. Agora, no fundo de sua história, encontramos a mais pura ironia desse encanto divino, pois quem não quer ficar famoso, até por um erro? Assim, a moral dessa narrativa focada em um anjo travesso é para lembrar que antes de dar aquelas mensagens de apoio, não esqueça de perguntar se a pessoa tem tempo de responder, porque senão, melhor a gente só assistir e não comentar. Aqui se diz: quem cala consente e quem grita corre o risco de falar demais. Entre o céu e a terra, dilemas de uma mãe predita e os sacramentos da sociedade. Sabia que isso ninguém conta nos livros de história? A Virgem Maria estava tão estressada quanto qualquer mãe moderna, enfrentando fila no banco em plena segunda-feira. Situada em Nazaré, 0 d.C., cercada por cheiros de barro úmido e o estonteante aroma de penas de pombos, ela não sabia se o que mais a angustiava era ser a escolhida, entre todas as mães
ou a pressão para ser a melhor mãe do mundo. Ao fundo, um pai cantando desafinado, enquanto a mãe tentava acalmar o bebê. Olha, ele já está voltando a chorar de novo. Que gente, dá licença. Os cantores, ou melhor, os anjos, precisavam ver que não existe milagre mais absoluto do que acalmar um recém-nascido. Sem dúvida alguma, ali estava um verdadeiro desafio de fé e paciência. Os personagens ao redor de Maria se destacavam. Josué, seu marido, vestindo uma túnica que poderia ter sido feita por um estilista de Jerusalém, prometia dar conta das ordens de Deus, enquanto no fundo subiam desafios e obrigações no cotidiano. Assim que ela decidia dar um sossego merecido ao seu bebê, apareciam a voz da vizinha. Me conta um pouco mais sobre esse filho. Você vai fazer o que na Páscoa? E ali estava Maria tentando fazer malabares entre compadecer com a pressão social e o fato de que seu filho era o salvador do mundo. Tinha que lidar com as expectativas, e se por acaso alguém se atrevesse a criticá-la, era como ser chamada de Peyton Manning no futebol. A pressão era enorme e ninguém queria arriscar participar dessa partida. A vida de uma mãe predita requer uma jogada de mãe. E alguém disse uma vez que cada mãe carrega um milagre em seu ventre. Estão aí para nos lembrar a grande pressão social e os desejos próprios em colisão. Os rituais daquela época colocavam Maria em situações surrealistas. Quanto mais ela tentava fazer tudo certo, mais surgiam novos desafios, como tendências de calças largas que ninguém entendia, ou como entender por que naquela manhã não havia leite fresco para o bebê. A verdade mentira é que, assim como hoje em dia, o favoritismo se fazia presente nas reuniões de pais. A cada pergunta sobre a educação do menino, Maria sentia o olhar de todos os baladeiros, sempre prontos a apontar dedos e argumentar que o filho poderia não ser coletivamente aceito. Sim, até os anjos precisavam fingir costume no céu, selecionando cuidadosamente as mensagens que enviavam através de Gabriel. E quando tudo parecia em um pico altíssimo de tensão, a verdade emergia. A única coisa que aqueles anjos queriam era um lanche ao meio-dia. Na verdade, quando José se lembrou de trazer a guloseima da viagem que fez a Belém, o clímax estava armado. Um pote de azeitonas interia e um pedaço de pão que não chegava a ser mais do que um aperitivo apressado. Mas calma. Maria, então, pegou uma azeitona do pote e, em gesto de sacrifício, a ofereceu ao céu, que vai me responder, não? A plateia celestial ficou tão animada com a tranquilidade de Maria que decidiu fazer a festa com expressões embaixo da mesa. Ali, diante daquelas delícias, um comes e bebes de aveia e azeitonas. O rito esperado virou uma patuscada digna de pinturas medievais. Ao final, mesmo com a ignorância de algumas pessoas, o ritual sucateado e mais descontraído fez a história da Virgem Maria parecer tão saborosa quanto um prato de feijoada. Um fato verídico a acrescentar: Maria, na verdade, nunca foi mãe de um filho só, mas sim de todos os seguidores que surgiriam e lhe dariam uma boa ideia de como é ser uma mãe eterna, uma verdadeira coaching do amor e da fé. Portanto, fica a moral fake: quem não abraça, não ama. Nimi minutaren danvi, en alsu, pravgobrgen, triftu istira mageriptus e quals, aravid, ininbarher humans, putarazigrat e ampecno India Friday. Isso ninguém conta nos livros de história, mas na Galileia do primeiro século, antes de qualquer selfie do Instagram, a vida era um verdadeiro espetáculo de comédia. A atmosfera era perfumada por um intenso aroma de pão fresco e peixe seco, misturado com a frescura do orvalho matutino. Imagine um cenário onde as únicas redes sociais eram as de pescadores e os únicos likes eram as curas milagrosas. Entre os personagens dramáticos destacava-se Maria,
a jovem com um futuro incerto e os olhares pesados de vizinhos que suavam mais que peixe no mercado. Tinha também um José, um carpinteiro que estava mais perdido que cego em tiroteio, fazendo malabarismos com promessas divinas e a pressão de um casamento não convencional. E claro, a famosa manjedoura, que, por ironia, servia de lar a um bebê que mal sabia que logo seria referência para os memes mais absurdos da história. Naquelas ladeiras poeirentas, o povo achava que todo ato de fé vinha acompanhado de sacrifícios mais complicados que resolver a fórmula de Bhaskara. Rituais de adoração se tornavam festividades que, na prática, viravam uma competição de quem fazia o melhor jeitinho para agradar aos céus. O templo estava sempre em ebulição, e não estava claro se o convidado de honra era Deus ou o mais recente vidente da cidade. Na verdade, os habitantes faziam fila, como se fossem para o último show do Queen, mantendo tradições que variavam entre o sério e o totalmente absurdo. Ah, o samurai que fazia mesuras até para o seu burro e a audiência em que ninguém entendia de fato quem era o acusado, mas todos tinham certeza que o réu estava mais enrolado que papel de presente na mão de uma criança pelada. Com isso, surgiam folhetos e profecias apressadas, mais planilhas de Excel de coach do que mensagens do além. Maria começou sua jornada não só levando um fardo espiritual, mas uma coletânea de ânimos. A cada pranto, a cada louvor, a cada expectativa, ela se perguntava se havia um plano maior ou se tudo era um grande game show em que um bônus de 70 anos a aguardava. E vejam só, no meio de tudo isso, o clímax dessa palhaçada. Ao invés de majestosos anjos com trombetas, ela teve uma visita com um broto de luz que mais parecia o nerd da sala, que estava tentando impressionar. E ao invés de uma explicação clara, recebeu um ânimo duvidoso, que não passava de uma promessa de que tudo daria certo, de uma forma ou de outra. O que seria um drama de tirar o fôlego se tornou a constatação de que em cada tentativa de mudança existe sempre uma dose de absurdo, e quanto mais esperançosa a jornada, mais enrascada ela pode se tornar, como quem tenta ir à praia no carnaval sem saber nadar. E quando finalmente a criança nasceu em tão improvável manjedoura, não havia uma reviravolta final. Era apenas outro dia da semana em que o sol brilhava e a vida seguia o seu rumo natural. Ao final, fica uma moral bem peculiar. Quem espera sentado não vê o show. E em se tratando de fé, melhor um fardo nas costas do que um fardo na cabeça. Isso ninguém conta nos livros de história, mas, no epicentro de uma Jerusalém antiga, a disputa entre liberdade e a doutrinação religiosa se revelava mais divertida do que um desfile de escola de samba. Nos idos de 2000 a.C., a luz do sol batia com um brilho que faria qualquer selfie ficar um espetáculo em pleno Instagram, enquanto o cheiro de pão quentinho misturava-se com o aroma do incenso queimando nas sinagogas. O som de tamborins, só que em vez de bateria, eram os cânticos entoados pelos rabinos, ecoando pelas ruas de paralelepípedos irregulares, onde diziam: a tensão entre a fé e a dúvida era mais palpável do que um filé à parmegiana em um rodízio de pizza. E quem eram nossos ilustres personagens? Primeiro, temos Moshe, um rabino com o hábito de dar uma estreita olhada no céu antes de qualquer ensinamento, como se o Todo-Poderoso tivesse enviado uma mensagem de WhatsApp. Ao seu lado, Miriam, uma jovem de olhos brilhantes, mas cheios de incerteza, sempre pronta para questionar. Por que sempre devemos seguir as regras, mesmo que elas venham do céu? E assim, a nossa heroína se via atrapalhada por dúvidas, aos moldes do Vale do Jequitinhonha, onde cada decisão é um samba do Criador. E claro, um objeto essencial a compor essa cena era um rolo de pergaminho, não
porque tivesse algo importante escrito, mas pelo pretenso poder que conferia às ideias, quase como um diploma de coach de vida na era digital. Assim, o conflito irrompeu em grande estilo, quando Moshe decidiu fazer um ritual de purificação para cada dúvida de sua congregação, o que significava que cada questão levaria sua audiência a um processo inspirador de purgação, onde cada um se sentia mais leve após questionamentos que variavam de como dobrar a toalha em 3 partes a como agradar a Deus. O espetáculo culminava em fervor e gestos exagerados. Era como se a Black Friday tivesse invadido um templo. Porém, a cada nova dúvida do público, Miriam levantava a mão como uma criança no fundo da sala perguntando: Rabino, mas por que não podemos simplesmente fazer o que sentimos, ao invés de seguir à risca essas tradições? A tensão ficou tão evidente quanto em um filme de suspense, com o vulto de Miriam se projetando como uma sombra contra as velas acesas, criando um clima que deixaria qualquer advogado perdido em audiência com vergonha do medo do ridículo. O clímax desse debate se revelou inesperadamente engraçado quando um pinguim, sim, um pinguim de nome Isaías, que ninguém sabia como havia chegado ali, surgiu dançando como se estivesse em uma espécie de festa. O público, ao invés de se indignar, começou a rir e a aplaudir, enquanto Moji, perplexo, questionava o sentido da vida, da fé e até do circo que se formara ao seu redor. E assim, entre risos e confusões, vemos que até os rituais mais solenes podem ser quebrados pelo inesperado. A liberdade e a incerteza podem coexistir como feijão com arroz ou como arroz sem feijão, dependendo do seu gosto. Na realidade, os antigos compunham um provérbio que, em tradução livre, diria: não se deve temer o palco, pois até o mímico tem sua palavra. A ironia não é só que a liberdade deveria ter sido o objetivo, mas que muitas vezes é a incerteza que traz o verdadeiro sabor da vida, assim como a mistela de um botequim onde a conversa flui e as risadas são também um ritual sagrado. Isso ninguém conta nos livros de história. Como parte da divina providência, Maria teve um dia cheio nas ruas poeirentas de Nazaré, uma cidade pequena e barulhenta, onde a pressão da sociedade era como um feijão tropeiro na panela de pressão, sempre prestes a explodir. Imagine só, a jovem Virgem Maria, entre as casas de barro, com seu cabelo desgrenhado e um olhar que misturava resignação e um toque de ironia, tentando dar conta dos afazeres do lar, enquanto ainda tinha que lidar com a expectativa de ser a mãe do Salvador. A luz do sol filtrava entre as telhas, criando um espetáculo de sombras dançantes no chão de terra. O cheiro de pão fresco, misturado ao suor dos camponeses, era um verdadeiro buffet de aromas que formava o cenário da sua vida diária. E logo, como se os deuses quisessem fazer uma piada cósmica, Maria se vê rodeada de anjos com suas mensagens de importância divina. Um desses anjos, o famosíssimo Gabriel, não tinha modo mais poético de se apresentar. Salve Maria! E esse salve, nessa hora, parecia mais um oi, tudo bem? Posso interromper seu dia? E a resposta dela, uma dúvida que faria até o mais cético dos brasileiros ver que, às vezes, a santidade é vendida a preço de banana. Eu? A mãe do Messias? Alguma coisa está errada. Agora, imagem a cena. A comunidade em Nazaré com suas fofocas ardentes como um arroz queimado. Assim como aqueles grupos de WhatsApp que vivem de boatos, a notícia ia e voltava como uma lenda urbana. Maria, no olho do furacão, tentava se esquivar da pressão social como um sambista em morro lotado, sambando nas rodas de conversa. Todos na cidade foram rápidos em oferecer sua opinião sobre seu status. A mulher do milagre, cada um com sua crítica mais afiada que faca de chuchu.
e seus conselhos inócuos que não passavam de uma música de rádio, tocando incessantemente. E cabia a Maria lidar com tudo isso, mantendo a compostura, feito um pescador que finge que não se importa ao ver peixe fora da rede. Veja bem, quando se pensa em responsabilidade, é fácil contender. O dilema de Maria era simples e complexo: ser uma boa filha, uma boa mulher, uma boa mãe, tudo isso enquanto carregava um fardo que poderia ser maior que a própria responsabilidade de ser uma figura sagrada. Mas o melhor vem agora. A reviravolta dessa história, em vez de apedrejá-la, a comunidade de Nazaré ofereceu uma bênção em formato de feijoada, um banquete que celebrava seu status de mãe do Redentor. Assim, no meio do dilema entre amor e dever, uma simples refeição serviu para resolver disputas ancestrais, mostrando que em momentos de crise, nada como uma boa comida e um jeitinho brasileiro para amansar ânimos. E o que aconteceu depois? Maria provou que a pressa era inimiga da perfeição. O próprio Deus, aparentemente, tinha um tempão para esperar, pois mesmo com as promessas feitas, o menino Jesus demorou a chegar como o ônibus que, numa segunda-feira chuvosa, não apareceu. Assim, a grande moral dessa história, se é que posso chamar assim, é: melhor uma confusão bem alimentada do que um ponto de vista bem perdido. E com isso fica a reflexão de que, na tessitura divina da vida, nem sempre a fé é o que parece, e às vezes um prato de comida pode ser mais poderoso que qualquer bênção dada. As portas que se abriram. Revelações e os ecos da história de vida. Isso ninguém conta nos livros de história, mas Maria, nossa eterna Virgem, tinha um dom especial: abrir portas. Não no sentido literal, claro, isso seria absurdo e mais útil em uma repartição pública do que para a mãe de todos. Estamos falando das portas da espiritualidade, da política e até do cotidiano. Imagina a pressão que era ter que decidir entre a obediência a José e a pressão social da galera que não parava de arrumar sarna para se coçar no WhatsApp celestial. Não é à toa que, no silêncio da fé, ela se tornava cada vez mais sábia, navegando entre rezas e olhares julgadores. A cena se passa em Nazaré, mas a gente poderia facilmente levar essa atmosfera para o centro do Rio de Janeiro, com paletós e chinelos de dedo, cheiro de pão quentinho e aquela mistura de incenso com suor. Marido sério, José era um típico brasileiro, aquela figura que reclama da vida, mas também faz cara de quem ama ficar na porta de casa, ouvindo a vizinhança. E Maria, coitada, vivendo em uma casa onde rodas de fofoca giravam mais rápido que um Twitter. E como se não bastasse, tinha que lidar com as fofocas do arcanjo. Gabriel não era só a mãe de Deus, mas também a cabeleireira, a psicóloga e a conselheira amorosa do bairro. Seria mais fácil se a vida dela fosse um soap ópera, mas não, era só o que podemos chamar de chiclete de glicerina que grudava na gente de tempos em tempos. Mas a verdadeira tensão começou quando apareceu um imenso e glorificado mensageiro que, em vez de dizer apenas que você ganhou uma casa nova, aparece com um parabéns, você será mãe. Imagine o frio na barriga. Maria simplesmente teve que pesar entre o que seria mais prudente: descer as escadas e esbravejar que não estava a fim de ser superstar, ou apenas sorrir e fazer de conta que estava tudo sob controle, enquanto pensava no rabugento José e a própria briga de quem lavaria a louça naqueles dias. O mercado estava fervilhando como um rave de ideias, e nos cultos, enquanto diversos profetas tentavam entender se eram ou não o favorito do céu, vendia-se de tudo. Eitus, assim começava a rivalidade entre as ordens e as seitas. O drama no galpão religioso só aumentava com as questões sobre quem realmente seria o Messias e a confusão de interpretações. Maria, ao invés de acirrar os ânimos,
simplesmente decidiu fazer o que todo bom brasileiro faria: fingir costume. Fazia sorrisos, ensaiava frases de efeito e sempre escolhia um corner onde fosse menos provável que alguém a interrompesse. E o grande clímax: quando Jesus finalmente nasceu, não foi em um palácio na cidade, mas em um estábulo. Poderia ser mais banal que isso? A culminação de toda uma história que desafiava a imaginação foi um berço improvisado e uma manjedoura que não chegava a ser vista nem como brinquedo no Dia das Crianças. Uma ironia, não? Para fechar, depois que todo o trabalho pesado foi feito, a moral da história ficou clara: quem não conhece seu lugar, não come. Uma sabedoria enraizada que faz todo sentido, especialmente quando se trata da delicada dança entre os planos divinos e as aspirações dos mortais. Isso ninguém conta nos livros de história, mas o mundo na antiguidade estava para a fé como um churrasco em dia de vacinação. Aquela pressão que só mesmo o amor de uma mãe poderia suportar. Era uma era de bruxas e oráculos, de reis e feudos, onde todo mundo tinha uma verdade, menos os que não queriam corar ao ouvir a palavra Deus em vozes altas. Dou-lhe uma dica: a Virgem Maria era a única que não tinha medo de ir para a fogueira por suas crenças, mas todo mundo a queria em sua esquadra, tipo convocação de equipe de escolinha de futebol, mas que ninguém queria de verdade. O ambiente na casa de Maria tinha o cheiro adocicado de mangas maduras e misturado à frescura de um manjericão recém-colhido antes do banho de sol, criando um aroma que atraía até os vizinhos mais céticos, como se fossem até ela temendo que algum milagre ocorresse. Os personagens eram figuras caricatas, com a mãe de Maria sempre fazendo aquele diplomático "não sou eu, é a Maria", ao ouvir a sua letra na escola. E José, o noivo, uma pia de confusão e indecisão em busca de uma explicação que nunca chegava, um tipo de gente que finge costume até na padaria quando o pão acaba. E em meio a isso, um pão, é claro, que significava tudo menos alimento. Simbolizava a luta entre a providência e o controle do cotidiano, igual discutir com um síndico sobre a taxa de manutenção. Havia festas religiosas que mais pareciam concursos de quem tinha o melhor manto. Era uma competição para saber quem chamava mais a atenção do vizinho, enquanto a celebração era tão sincera quanto uma proposta de trabalho, que também é uma promoção em parte. Em certo momento, Maria fugiu para o deserto, mas não porque queria fazer um retiro espiritual. Entre a pressão social e o medo de parecer menos, o deserto parecia um "tô nem aí" em forma geográfica, onde o único milagre era conseguir achar água. E num estilo bem trágico de festival de comida, em dia de curto-circuito, Maria teve de acalmar a fauna ali presente, um rebanho de ovelhas mais apressadas que membro de congresso em época de eleição. Ao ser percebida por um grupo de pescadores, um tanto encrencados, iniciou-se uma conversa que mais parecia uma reunião do condomínio. A dúvida ecológica se as ovelhas também pertenciam à proteção verde ou se eram apenas uma saída do pasto. Um pescador, que se achava o porta-voz do povo, quase chorou ao questionar se as ovelhas eram de fato mais leves que a fé. E ela, com a sabedoria das avós que sempre ensinam a receita de bolo, mas nunca revelam o segredo, respondeu: "A leveza do meu coração depende da força do queijo que tenha no prato." O clímax da história não tinha nada de mágico e zero milagroso. Alguém simplesmente ofereceu um pedaço de pão como desconto de um jantar que tinha dado errado. No final, entre um milagre e outro, como um encontro perdido em agenda, as ovelhas seguiram seu caminho sem saber que foram as verdadeiras heroínas da história, enquanto Maria conseguiu aprender a voltar para casa sem se preocupar com o que os outros iriam pensar. Porque, no fundo, quem não arrisca, não petisca, no jogo da vida,
é sempre uma mão cheia de nada. A primeira coisa que você deve saber é que isso ninguém conta nos livros de história, mas a busca pelo êxtase divino nos tempos de Maria era a versão espiritual do famoso jeitinho brasileiro. Imagine uma sala lotada de devotas de roupas longas e sapatinhos de freira, cheirando a incenso e pão de queijo mofado na Nazaré do século I. Então, você vai ter uma ideia do ambiente. Os zumbidos das moscas eram como a trilha sonora suave de uma igreja que não se incomodava em pedir uma nova rodada de milagres. Ali, em meio a risos nervosos e murmúrios de quem tem fé, não tem medo do ridículo, encontramos a famosa Maria, um arquétipo exagerado de santidade, com uma aura de mulher que sabia muito bem o que era fingir costume para evitar a pressão social. Essa Maria, com suas mãos sempre ocupadas, untando pães, e sua voz que emanava presságios de divinos silêncios, era o centro das atenções de um culto, onde fé e razão estavam em constante embate. Em uma esquina do templo, havia José, o marido ciente mas alheio, balançando a cabeça com a expressão de um síndico em assembleia decisiva, que, saudando em veneração, só queria saber quando ganharia mais espaço na narrativa. Os rituais para invocar o Espírito Santo eram a verdadeira maratona do bota aí que eu resolvo. Era a época em que o planejamento de uma aparição celestial envolvia mais fórmulas do que as que um coach do empoderamento já criou em toda a sua vida. Senhor, se não for muito incômodo, poderia aparecer aqui e dar um show? Era a forma carinhosa como faziam as chamadas, enquanto acendiam velas, como se fossem e-mails, em busca de resposta rápida. Embora muitos acreditassem que todo esse fervor era só um espetáculo de fé, algo na atmosfera estava saturado de expectativa. O fervor religioso poderia ser comparado àquela cena, em filas de repartição pública, onde todos estavam esperando o número ser chamado, mas ninguém realmente sabia por que estava ali. A cada murmúrio de oração, o coração coletivo batia como o som distante de um tambor. Tump, tump, tump. O clímax desse filme místico, Sensation, era um encontro inesperado com o rebanho de ovelhas mais sapecas da região, que por algum motivo achou mais graça em trocar ideias com os anjos do que com os pastores. O que era um simples ritual de purificação se transformou em um desfile de alegria, tirando as ovelhas do sério. Os ânimos exaltados acabaram levando uma das ovelhas a fazer uma performance de stand-up com piadas de natureza TV. E assim, o drama místico que poderia ter culminado em um êxtase divino virou, na realidade, a reportagem da semana no Jornal da Aldeia. Ovelha Sagrada faz show e cria polêmica. Na verdade, o que deveria ser uma epifania revelou-se apenas o estúdio provisório de um improviso sagrado. Ao final, Maria, com toda a pompa e altruísmo que a fé exigia, percebeu que a verdadeira moral da história não estava em ser a mãe de Jesus ou a porta-voz dos céus, mas sim que quem não dança não se diverte. Afinal, como dizia o provérbio dos sábios anciãos, ou talvez um ditado de mesa de bar, melhor um milagre na mão do que 2 ressuscitados na cabeça. Isso ninguém conta nos livros de história, mas Maria, a Virgem, não tinha apenas um filho. Ela também enfrentava a pressão social do que dirão. Imaginemos uma Jerusalém recheada de sinceros, ou nem tanto, cochichos nas esquinas, enquanto um vento suave trazia os aromas de especiarias e suor de ovelha. O sol escaldante iluminava as roupas esvoaçantes das mulheres que passavam, uma verdadeira passarela de costumes, com pérolas e sandálias nas ustavando os homens perplexos, como se a única fé que tinham era a de que o céu não desabasse sobre seus ombros. Aqui temos Zeferino, o carpinteiro, e tio de Maria,
com seu colete de linho já surrado, sempre pronto para um comentário sarcástico. Ele estava sentado à sombra de uma oliveira, fazendo desenhos de ombreiras enquanto falava da tradição de dar nomes aos filhos. Nome que é nome, precisa ter impacto. Meu filho pode ser um salvador, dizia com um olhar que quase implorava por uma indicação direta do panteão celestial. O clima deste pedaço do mundo parecia favorecer a fofoca, digno de uma repartição pública em dia quente de verão. E claro, Maria, sempre uma boa moça, fingindo costume, escutava tudo, mas não se atrevia a opinar sobre seu destino. Assim, começou a se desdobrar um drama familiar que poderia ser facilmente traduzido para um textão no Facebook. O enredo era otimista, mas, ironicamente, as coisas estavam começando a ficar tensas, especialmente quando os anjos começaram a aparecer. Ao invés da típica iluminação celestial, eles pareciam mais com consultores de negócios disfarçados, sempre prontos a sugerir novas parcerias entre céu e terra. Você sabia que o seu José tem um bom conselho sobre a gestão de expectativas? Então, o conflito começou. Maria decidiu que estava cansada de simplesmente aceitar as normas e queria fazer seu papel de mãe de uma forma diferente, como se estivesse competindo por um prêmio de melhor acadêmica da Feira de Ciências do bairro. Mas a vizinhança tinha suas expectativas. Afinal, quem faz milagre deve ter um certo mambo-jambo. O auge da história aconteceu em um belo dia, quando Maria decidiu fazer uma festa com tudo o que tinha em casa. Vários pães, algumas tâmaras e, claro, um vinho que falavam ser o melhor de Nazaré, mesmo que, na verdade, era da cevada do pátio. A expectativa era de um milagre, mas o que aconteceu? A festa acabou de uma forma que nem o Facebook poderia imaginar. Todos dançando e esperando o grande evento. Mas não houve milagres, apenas barriga cheia. A revelação era de que no dia seguinte, quando o sol voltasse, pouquíssimas lembranças do milagre viriam à tona. Todos estariam com a ressaca das promessas não cumpridas. E assim, Maria aprendeu que nem todos os salões de festa dão espaço para divindades, especialmente quando se tem amigos de infância que não se importam com a pressão social e apostam tudo nas conversas de boteco, onde a sabedoria mais válida era aquela que dizia: quem não parece que está vivendo um milagre não vê a graça de desistir. Isso ninguém conta nos livros de história, mas Maria, além de ser a mãe de Jesus, também enfrentou um verdadeiro drama na hora de escolher o nome do menino. Imagina só a pressão social, com aquele monte de anjos, cada um sugerindo uma opção. E Maria lá, fazendo seu jeitinho para agradar a todos. O tempo e o lugar. Uma pequena aldeia, nos tempos antigos, onde também tinha muito fingir costume e o medo do ridículo corria solto entre os aldeões. O cenário é aquele quadro pintado à mão, com aromas de incenso combinado com o frescor do leite materno e o toque seco da palha no chão, iluminado por uma luz dourada, que parece ter saído da melhor seção de fotos do Instagram. Os personagens são caricaturas vivas. José, com suas feições exauridas pelo trabalho árduo, ainda tenta convencer a todos que o resultado da gravidez não foi por acaso, e a própria Maria, uma jovem com um olhar que mistura serenidade e um leve toque de confusão, típica de quem acaba de ser escolhida pela divindade como mãe. No centro da narrativa, um prato de figos secos, lembrando o jeitinho brasileiro de fazer o que tem que fazer, mesmo que o que se tenha disponível não seja lá essas coisas. A tensão se instala quando um grupo de fariseus se reúne em assembleia para discutir a adequação da mensagem de Maria. É quase como uma reunião de condomínio em que ninguém entende realmente do que se trata, mas todos têm algo a dizer e nada se resolve. Maria tenta defender seu ponto de vista,
enquanto fica claro que, bem no fundo, a maioria ali quer mesmo é saber quem trará as passas na próxima reunião. O absurdo expõe a ironia. No meio do monólogo fervoroso de um fariseu que fala sobre o muito a vos dizer, alguém solta uma piadinha sobre como o mensageiro mais eficiente foi o que mais andou na rua. O clímax surge quando, na hora de decidir o nome da criança, José, sem querer, sugere um nome impronunciável como um verdadeiro choque cultural, fazendo meio mundo se rolar de rir. E assim, a reunião termina em um mar de risadas, deixando Maria com um presente que é quase um mico, o nome que ela não poderia mais mudar. Para contexto, é interessante lembrar que na época, a importância do nome era quase uma questão de vida ou morte, se pensarmos nas histórias que eram contadas para explicar as origens divinas de muitos personagens. Contudo, a resolução do conflito é uma revelação curiosa. O que era, à primeira vista, um momento de seriedade seríssimo, se transformou em uma piada, que até hoje ecoa entre piadas de família. E assim, terminamos com uma moral que poderia caber bem em um bar. Quem riu por último é quem realmente levou a melhor. Portanto, da próxima vez que pensar em pressão social, lembre-se, um bom nome pode até evitar o mico, mas o riso é mesmo a salva-vidas no mar revolto da vida. Isso ninguém conta nos livros de história, mas nos tempos antigos em que Maria foi famosa, havia uma competição entre as donzelas do vilarejo para ver quem conseguia fazer a melhor oração a Deus sem parecer desesperada. Em uma manhã resplandecente, no calor do orvalho matinal, as jovens se reuniam, sob a sombra de uma figueira, cheirando a pão de queijo quente e a promessas não cumpridas. Ali cada uma se vestia de pureza com um excesso de trilhos de renda, como se fossem peixes enfeitados para o mercado, esperando incautos devotos. Entre elas estava a jovem Maria, uma menina que, além de ser a mais obediente, tinha o dom de fazer com que suas orações parecessem, por acaso, saídas de um conto de fadas, embora o jeitinho brasileiro sempre estivesse presente. Maria não só orava, ela sensibilizava até as pedras aos seus pés. Os bispos, com seus trajes ultrabrancos e posturas exageradamente solenes, pareciam mais saídos de um desfile de carnaval do que da casa do Senhor. E claro, sempre havia o ânimo na plateia, que, em sua ânsia de compartilhar alguma novidade, cochichava e passava adiante uma folha com anotações sobre como Maria era a preferida entre os anjos. O empresário João, conhecido como o profeta do favoritismo, até aventou a possibilidade de lançar uma marca de vestuário chamada Roupas da Mãe do Salvador, com desconto para as mais charmosas. No entanto, as meninas não brigavam apenas por atenção divina, mas também por quem ganharia o prêmio do melhor bolo da festa de São José, que, ironicamente, seria a única coisa que as congregava mais do que suas devoções. E lá estavam elas, colocando um ponto de pressão social. Um ritual onde o medo do ridículo pairava como uma nuvem pesada, e tudo parecia mais uma competição de quem fingia costume com mais garra. O clímax dessa batalha espiritual irrompeu quando, em um momento de urgente comunhão, o bispo fez uma oração ao contrário, achando que era o segredo divino. A reação foi imediata. As donzelas se entreolharam, achando que assim Deus ficaria tão confuso que acabaria levando todas elas direto aos céus, sem nem perguntar qual era o pecado. No entanto, ao abrir os olhos, avistaram um milagre. Ou o que parecia ser um milagre. Um galo cantando enquanto 3 ovelhas se aproximavam para se acomodar na pia da esquina. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até o som do vento teve vergonha de aparecer. O alvoroço no ar fez todos esquecerem da oração,
tornaram-se cidadãos da sua própria comédia. O episódio se tornou lenda urbana, como aquela história do bêbado que resolveu ensinar a dar nó em gravata para a sogra. O bispo, incrédulo diante do frisson, teve que admitir que, se estava em jogo a salvação, ele deveria observar mais de perto as coxinhas que a Maria levava sempre na bolsa, pois isso poderia ser a verdadeira chave do paraíso. No fim, toda a atenção de tanta seriedade ruiu sobre uma pilha de boas intenções, e o salão se encheu com o inconfundível cheiro da fé, mistura de fritura com esperança. E assim, a moral dessa história pode ser resumida na frase: quem tem a farinha, tem a fé. Quem não tem, vai ao mercado. Ao longo desta jornada, testemunhamos a serenidade e a profundidade da vida de Maria, cujas passagens repletas de amor, dor e fé nos conduziram por um caminho de encantamento e admiração. Desde o momento da Anunciação, quando o anjo trouxe a notícia que mudaria seu destino e o destino do mundo, até a determinação inabalável ao pé da cruz, onde sua força e compaixão brilharam nas horas mais sombrias, cada passo de sua vida foi marcado por um silêncio profundo e uma fé silenciosa que ecoa como um canto suave nas paredes da eternidade. Refletindo sobre tudo isso, somos lembrados de que a fé, em sua essência mais pura, revela não apenas a fragilidade humana diante do inexplicável, mas também uma força tranquila que, mesmo na dor, encontra espaço para o amor e o perdão. É nessa contemplação serena que se encontram as verdades mais profundas da existência, entrelaçando a experiência humana com o divino, e nos convida a abraçar nosso próprio silêncio em busca de entendimentos mais elevados. Assim, enquanto nos afastamos das imagens desta bela narrativa, que seja o silêncio que encontramos dentro de nós um sussurro acolhedor, uma luz suave que nos guiará nas noites mais escuras, nos permitindo sempre lembrar que, mesmo quando a vida nos exige coragem, há beleza e esperança em cada passo dado.